Ok, então vamos começar agora mais propriamente a entrevista. E antes de mais queremos agradecer ao Domingos por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, por ser entrevistado por nós a propósito aqui do 25 de Abril, das celebrações do 25 de Abril. E se calhar vamos começar pelo início. E pedir-lhe que o Domingos, se nos puder, falar um pouco sobre a sua infância e como é que foi ser jovem e crescer em plena ditadura do Estado Novo. Eu, portanto, nasci num bairro operário, nasci em Vila Franca, que era uma terra de tradições democráticas, e basta ver as pessoas que ali viveram, né, e lutaram. Depois, uma grande parte da minha vida passei no Poço Bispo, que é um grande centro operário. Era operário, comecei muito jovem naquela altura. Como é sabido, os jovens começavam a trabalhar muito cedo, os jovens, filhos de operários, não? Os filhos burgueses não começavam, não iam para a fábrica, iam para a escola, portanto, né? E, portanto, digamos, e era um bairro com grandes tradições também, de luta, de grande influência partidária, e, portanto, nasci num ambiente, digamos, de gente lutadora, né? Portanto, que não se conformava com a realidade que se via, portanto, e naturalmente, já tenho contado uma história muito curiosa, né? Eu, quando fui para a fábrica da manutenção militar, tinha 11 anos, né? E havia um velho mestre, né? Que era muito carinhoso com os aprendizes, porque naquela época os aprendizes eram maltratados, né? Porque até muitas vezes por razões de frustrações, por uma razão de hierarquia, portanto, e os mestres descarregavam nos miúdos aquilo que não descarregavam depois na hierarquia. Mas este não, era uma pessoa muito, muito humana, muito empenhada em ajudar os jovens a progredir na carreira, porque também havia ali uma certa concorrência. A defesa da própria profissão muitas vezes passava por reservar conhecimento. Este não, portanto, era uma pessoa muito aberta e tal, mas tinha uma coisa muito curiosa, punha os miúdos a pensar na política. Portanto, naquela época, as pessoas, até para se defenderem da repressão fascista, toda a gente dizia isto: a minha política é o trabalho, com quem, para não... às vezes eram pessoas políticas e até clandestinos e comunistas, mas esta frase, vê se os defendiam. Portanto, as pessoas não eram apolíticas, digamos assim. Não. E este velho mestre, a primeira coisa, quando eu fui para a fábrica, ele teve uma conversa com os miúdos muito curiosa. Estamos a falar, 40 e tal, 47, portanto, ainda no rescaldo da guerra, grandes esperanças de transformação, de que o fascismo acompanhasse aquela derrota monumental do nazifascismo. Isso depois não aconteceu, não é? Mas sempre era um momento de esperança de que finalmente isto ia mudar, não é? E a União Soviética tinha ganho um prestígio fantástico, porque tinha sido a força decisiva no combate ao nazismo e nos destinos da guerra. Não? E ele dizia aos miúdos assim: eu não sei nada de política. Era assim que ele dizia: não sei nada de política, não. Nem sei o que é comunismo. Mas há uma coisa que eu sei: se os capitalistas não gostam, é porque não é bom para eles. Se não é bom para eles, pode ser que seja bom para a gente. Esta coisa primária é uma coisa muito curiosa, porque é uma coisa lógica. Se os capitalistas não gostam, pode ser que para eles não é bom. Não é bom para eles, pode ser que seja bom para eles. E o Domingos diria que foi mais ou menos com este mestre que começou a ganhar consciência do estado em que vivia? Da classe? Eu assisti, era miúdo, tinha às greves de 43, 44. Porque aquilo era um bairro operário, portanto, a minha mãe na altura trabalhava na tabaqueira, portanto, mas aquilo era um bairro, as fábricas eram todas seguidas, e eram grandes unidades fabris, com milhares de trabalhadores. Naquela altura, grande parte da massa trabalhadora vivia junto às fábricas. Os bairros tinham sido construídos em função das fábricas, não significa que não viesse gente de outros lados. A grande massa vivia e trabalhava junto às fábricas. Portanto, toda a gente se conhecia. Porque ou era o filho de fulano ou de fulana, né? Ou porque ia ter-se à fábrica com os pais. Né? E eu estava numa esquina, na minha rua, né?
e vejo uma massa gigantesca, pá, trabalhadores, sobretudo mulheres, porque a fábrica de tabaqueira era quase tudo mulheres, pá, enquadradas, portanto, foram para a Praça do Campo Pequeno, não é? E a polícia levou-os para a rua fora, portanto, de um lado os cavalos da GNR, né? E do outro lado as mulheres, portanto, uma grande combatividade, pá, né? Mesmo apesar de irem presos, mas aquilo era uma energia, e só gritavam, temos fome, queremos pão, temos fome, queremos pão, para uma rua fora, pá, portanto, e aquilo, né? E até carinhosamente me tratavam, conhecia lá Domingos e tal, e aquilo despertou em mim uma coisa, nunca mais esqueci até hoje, né? Porque um jovem miúdo, né? Portanto, conhece aquela gente, né? E que supostamente é gente boa, né? Depois vai com a GNR. Tá? Isso foi a primeira. Depois comecei naturalmente a ter contactos na fábrica, depois aderi ao mundo juvenil, portanto, e depois dediquei toda a minha vida à luta contra o fascismo, né? E tive a felicidade de ver o derrubo do fascismo. E como revolucionário, como é que foi viver em clandestinidade? E que atividades é que promovia e os seus camaradas também tentavam promover para tentar destabilizar o regime? Não percebi. Como é que foi, como revolucionário, Sim. como é que foi viver em clandestinidade e que atividades é que o Domingos e os seus camaradas faziam para tentar destabilizar o regime? Ora bem, portanto, eu aderi à juventude, ao mundo juvenil, que era um grande movimento, foi ainda é até hoje o maior movimento da juventude que existiu em Portugal, visto que atingiu mais de 20 mil jovens, o que é uma coisa, em termos de ditadura, é uma coisa fantástica, e foi uma grande escola de formador de jovens revolucionários e jovens antifascistas, né? Desde logo porque era uma organização de rapazes e raparigas, de operários, estudantes e camponeses, portanto esta mistura social e de jovens de origem social muito diversa, né? Bem, e depois mais tarde, portanto, tornei-me funcionário do partido, portanto, a minha vida, a vida clandestina, podia não, portanto, houve muita gente que lutou contra o fascismo e não foi clandestino, não teve necessidade porque a luta não se fazia sem organização. Não eram coisas espontâneas, naturalmente havia campanhas eleitorais com grande espontaneidade, com muita gente que vinha naqueles momentos, para streets de pseudo-liberdade, tanto as sessões do 5 de outubro, mas a luta contínua, esta chama que manteve as pessoas, por menores salários, por liberdade, contra a censura, para um ensino democrático, isso não se faz sem organização. Não se faz sem organização. Ora bem, e portanto, a organização, só podia haver organização clandestina, obviamente, né? Visto que a função da polícia era precisamente privar as pessoas de terem atividade, né? Portanto, e naturalmente o núcleo fundamental dessa luta era, neste caso o Partido Comunista, que era o único partido que tinha montado uma organização clandestina, que tinha imprensa própria. Reparei que o Avante era o único jornal que não ia à censura, não havia outro. Né? Era o único jornal, e eu costumo dizer que quem hoje queira conhecer real a vida social, política daqueles anos tem que ir ao Avante, porque era o único jornal que não ia à censura, né? Que se tornou de um instrumento fundamental para esclarecimento, para a organização, visto que para dar notícias do mundo. A vida clandestina é uma vida difícil, como deve, porque significa um corte com a vida normal, né? Passo anos e anos sem ver a família, mesmo os filhos, que é o grande problema, de mães e pais que não viram crescer os seus filhos, visto que as crianças não podiam estar na clandestinidade, só podiam estar primeiro, desde logo, até certa idade, desde logo por causa da escola. Portanto, mas não é isso, porque os miúdos, portanto, para muito cuidado que se tenha, né? E não podiam estar sempre fechados em casa, isso era uma barbaridade, né? Ou iam para o vizinho, ou iam brincar com outros miúdos, portanto, era muito fácil fazer inconfidências, né? Do que se passava ali em casa, por muito pequenos que fossem, né? Percebeu-se que aquilo era uma vida normal, né? E, portanto, era um corte total com a vida normal. Não? E, sobretudo, os clandestinos tinham que ter uma outra preocupação, é que sabiam que a qualquer momento se pode ser preso.
isto toda, digamos, sabemos que há um aparelho policial, né, todo ele montado, neste caso para o Partido Comunista, que era a única organização que montou uma organização clandestina, né, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque a seguir ao golpe fascista criou-se a ideia, né, de algumas forças políticas, uns resolveram dissolver-se, outros hibernaram, como costumo dizer, outros passaram-se ao lado do regime e outros meteram na cabeça que não era possível lutar contra o fascismo. O grande mérito do Partido Comunista foi dizer, em primeiro lugar, que era preciso resistir, porque se não resistir, então o esmagamento era maior, a miséria é muitíssimo maior, porque tanto salários, todos os salários, o aumento dos salários que havia eram por luta, não havia... Isso, portanto, a ideia que era necessário lutar, e começou a haver gente disposta a lutar, né? E até coisas... o 1º de maio de 1931 é uma grande jornada de luta, com dezenas e dezenas de milhares de pessoas a afrontar o fascismo, né? E depois a conclusão de que esta luta só podia ter futuro se tivesse sustentada na organização e na imprensa, visto que os trabalhadores não tinham acesso, digamos, à imprensa, portanto, ao esclarecimento, e a imprensa funcionava não só como uma forma de esclarecimento, né? Reparar que havia pessoas que, por exemplo, tinham ligação ao partido só para ler a imprensa. Né? Há até uma coisa muito curiosa, um processo no Porto, no tempo da Guerra de Espanha, que foram presas 400 e tal pessoas, né? A grande parte só porque liam Avante para saber o que era a Guerra de Espanha, ou a evolução da Guerra de Espanha. E, portanto, essa organização, portanto, quem estava na clandestinidade, sabia que a polícia, dia e noite, andava à procura dessas pessoas. Porque prender essas pessoas, prendeu muita gente, naturalmente, mas prendendo os clandestinos era a forma de quebrar a luta organizada. E esta ideia de uma pessoa viver sempre a pensar, levantar-se, estar em casa, qualquer sombra, sempre deitar-se a pensar que a polícia normalmente até assaltava as casas era durante a noite, havia papéis para queimar. Portanto, isto do ponto de vista psicológico, uma pessoa viver, digamos, uma vida inteira à espera de ser preso é um problema fácil. E às vezes e lá acontecia. Né? Lá acontecia, né? E nesse sentido do jornal, a própria literatura, não é? E nesse sentido também do jornal, a própria literatura, não é? E a prova disso é a rua onde estamos. Sim, pois, naturalmente. Portanto, porque a polícia, digamos, não é? A polícia, tudo o que fosse propaganda escrita, jornais, até os filmes, né? Vocês forem ver filmes antigos, não é? E não era só razões de política, às vezes até coisas, porque o fascismo tinha uma moral fascista, né? O fascismo era de um conservadorismo terrível em relação à vida moral, às relações entre as pessoas, pá. Vocês já sabem, nas escolas, rapazes, raparigas de um lado, não havia, eram proibidas manifestações de afetos públicas na via pública. Né? Portanto, e vocês, se estiverem atentos a filmes antigos, né, veem que tem beijos, corta. Há ali cenas que se vê que quem estiver atento vê que, portanto, pequenos gestos afetivos. Portanto, isso para o fascismo era uma coisa terrível. E vocês forem ver até os despachos de só alguns livros, né, foram proibidos porque o fascismo achava que aquilo tinha imoralidades. Né? Imoralidades muitas vezes eram descrições de vida afetiva entre jovens ou entre um casal e isso, tanto uma censura mesmo feroz, pá, e às vezes a coisa até raiando a imbecilidade. Né? A certa altura o fascismo proibiu, pá, que se dessem notícias de suicídios, que havia muitos suicídios, pá, isso para o país não era bom, a imagem proíbe suicídios. Portanto, a censura é de facto uma coisa terrível e que dificultou muito a formação da consciência e até do conhecimento. Né? Portanto, havia muita gente a seguir ao 25 de Abril, uns por conveniência, digamos, né? Outros por reais, não sabia, não conhecia. Né? Ora, o problema que nós hoje temos com estas conversas e as idas à escola, é necessário que no nosso país não haja ninguém que possa dizer que não sabia. Claro. Não sabia. Porque pode depois não querer seguir esse caminho, mas tem que saber que havia. Tem que saber que havia, porque
desconhecer essa realidade concreta é um caminho perigosíssimo para a defesa da liberdade. Porque a liberdade que vivemos hoje, né, e há 47 anos, com todas as limitações, implicou enormes sacrifícios. Pessoas que perderam a vida. Né? Eu estou aqui, assisti ao 25 de Abril, mas não posso esquecer que houve muita gente que não viu o 25 de Abril. Né? Morreram no campo de concentração, foram torturados até à morte. Ou seja, a gente esquece este problema, né? E andamos aqui todos na boa, temos liberdade. Não, esta liberdade não caiu do céu. Esta liberdade exigiu enormes sacrifícios humanos, pessoais, e é preciso que... E esta é a mensagem fundamental. Depois, em 1961, foi preso. Foi 61? Não, a primeira vez foi preso em 1959. 59. Fui preso em 59. Fui preso na rua. E a partir de montou um cerco, sabe? Não sabia... Teve conhecimento do sítio onde eu ia. Nessa altura eu acompanhava as fábricas da Amadora, portanto, e foi preso na rua. A polícia nem sabia quem eu era. Sabia que eu era um clandestino, isso sabia, né? Mas não sabia quem eu era. Né? A primeira coisa que perguntou, aliás, foi o nome. Como é que se chama? Né? Eu não lhes disse. Né? Portanto, na polícia nem nome, nem bom dia, nem boa tarde, zero. Né? Cheguei à Maria Cardoso, o inspetor perguntou aos pitos quem é ele, e eles disseram, eu não diz, o inspetor, como é que você se chama? Eu, Moita Carrasco, né? E portanto fui preso em 59. Depois fugi em dezembro de 1961, que aliás faz este ano 60 anos, né? Um acontecimento extraordinário, que é a fuga de Caxias do carro... Com o carro da polícia. Como? Com o carro da PID, certo? Sim, no carro do Salazar, que estava na cadeia da PID, portanto é conhecida a fuga do carro blindado do Salazar, é assim que passou à história, é a fuga de Caxias, mas historicamente passou à fuga, à história como a fuga do carro blindado, porque é uma fuga que tem contornos muito particulares, desde logo políticos, porque éramos um número muito significativo, éramos 8, né? Porque foi logo a seguir à fuga também de Peniche, né? E depois tem estes ingredientes, porque primeiro porque fugiu-se, digamos, a polícia, que a função própria era prender os comunistas, né? Que Salazar tinha definido os comunistas como o inimigo principal, por razões óbvias, né? Porque, né? E depois há umas pessoas que fogem no carro dele. Isto tem ingredientes e ainda por cima é uma cadeia da polícia. É uma cadeia, o diretor na altura era um inspetor da PID, portanto, e depois a complexidade toda da fuga, que é uma coisa muito longa, né? Temos de fugir num carro no interior de uma cadeia fechada, nas barbas da polícia, porque eles assistiram a tudo, né? Portanto, é uma fuga que se desenrola durante o dia. Normalmente as fugas eram às escondidas, né? Esta é à luz do dia, né? Nas barbas deles. Portanto, repare que há um relatório feito pela GNR, rigorosíssimo. Porquê? Porque assistiram a todos os momentos, todos, né? Impotentes por atuar, né? Porque a rapidez, depois até houve GNRs que foram submetidos a interrogatórios e a inquéritos que se tinham tido com evidência, né? E eles próprios concluíram que a rapidez a que se procedeu, a reação não era possível. Era tardia, né? Era tardia, tanto, digamos, que andou a uma velocidade. Repare que a fuga é 1 minuto, né? É 1 minuto, né? Mas 1 minuto, para quem vai fugir, é uma eternidade. E sobretudo porque está ali a polícia. Tem espingardas, disparam, né? Só que sempre atrasado, sempre atrasado. Portanto, é uma fuga com um ingrediente. Depois voltei a ser preso em 1965. Voltei a ser preso em 65. E aí depois foi um bocadinho mais complicado, né? Portanto, Como é que foi planear esta fuga lá dentro da prisão? Como é que planearam isso? ora bem, vamos lá ver se havia uma orientação do PCP de que os clandestinos, neste caso os funcionários do partido, tudo deviam fazer para fugir. Porque se não fazem, não fogem. Ninguém vai abrir a porta. Vocês, façam favor de sair. Mas há uma grande diferença entre tentar fugir e fugir, como é óbvio, né? Tanto porque às vezes a gente até descobre pontos fracos da cadeia, mas não tem acesso
portanto, não tem acesso àquele local, portanto, há ali uma fragilidade de segurança. Mas a questão, quem quer fugir tem que pensar, portanto, todos os dias, de dia, de noite. Repare que a fuga demorou 19 meses a preparar, né? Portanto, não é uma coisa, porque preciso, está-se preso, está-se fechado, não, só se sai meia hora por dia da sala, portanto, embora tudo isto, não há telefones, nem e-mails, né? Portanto, é tudo por mensagens, e, portanto, tem uma preparação muito longa, e, portanto, e esta fuga foi preciso resolver problemas de enorme complexidade. Portanto, como vocês sabem, houve um camarada que foi infiltrado no aparelho da cadeia, portanto, que é uma coisa de uma grande coragem, visto que ele teve que se passar como se fosse inimigo, se tivesse abandonado as ideias, traído o partido, portanto, passou para o lado do inimigo, era assim, para as pessoas que não sabiam, e a grande parte dos presos não sabiam, né? E ele não podia dizer que estava a trabalhar para o partido, ele passou a ser um traidor. Passou a ser um traidor, né? Era assim que era olhado, e mesmo a família dele, as nossas famílias cortaram com a família dele, portanto, ele, a partir daquele momento, era um traidor. Só para ficar também para a memória, qual é que era o nome desse camarada? Sim. O nome desse camarada? Pois ele chamava António Teresa, ele era do processo da Carris, ele era trabalhador da Carris, né? Fala que eram vários presos da Carris, né? E a Carris tinha, os trabalhadores da Carris tinham até um grande trabalho de soledade com os seus camaradas de trabalho, e pagavam-lhe o salário até. Quer dizer, os trabalhadores cotizavam-se e pagavam os salários dos seus colegas que estavam presos. Deixaram de pagar, não se paga salário a um traidor, como é evidente. A família dele foi desprezada pelas outras famílias, portanto, era a família de um traidor, e não é só para, naturalmente, não tinha a responsabilidade do papel dele, mas o problema é que continuava a ser, no caso da mãe, a mulher continuava a ser mulher, e beneficiava das vantagens que um traidor tinha, visitas em comum, etc. Aí ele, portanto, é uma coisa, preciso de uma coragem muito, e uma vontade de servir enorme, porque se não houvesse a fuga, até o 25 de Abril ele continuava a ser um traidor, né? Ele não podia depois dizer, eu estou a trabalhar para o partido. Isso era uma coisa, não podia haver a mais pequena, tinha que viver com esse label, né? Portanto, e eram muito poucas as pessoas que sabiam desse trabalho. Ele teve um papel fantástico por isso, mesmo. E sobretudo porque, digamos, nós estávamos confinados num espaço, uma sala, né, de onde só saímos meia hora por dia quando não chovia, e sempre ao mesmo sítio, e portanto não tínhamos um conhecimento interno da cadeia. Conhecíamos aquele espaço, né? Portanto, quem quer fugir tem que conhecer a cadeia, né? Onde é que há guardas, onde é que não há guardas, quais são os portões que estão fechados. Portanto, esse trabalho só se pode fazer quem vai ver. Claro. Ora bem, a função dele foi precisamente ver, a partir do momento, o sítio onde a gente ia todos os dias, quando não chovia, né, que era no interior da cadeia, né? E, portanto, o papel dele foi, digamos, ganhou confiança, ele andava, foi o preso que mais confiança, a direção da cadeia tinha uma enorme confiança nele, enorme, né? Era o preso que com quem tinham mais confiança, e mesmo os guardas, quando queriam alguma coisa do diretor, pediam a ele para pedir ao diretor. Ele praticamente entrava no gabinete do diretor sem pedir autorização, né? Portanto, aliás, ele passava, o diretor era um fulano um bocado megalómano e tal, né? Ele engraxava, passava-lhe a mão no ombro, né? Aquilo era como manteiga. Portanto, o diretor da cadeia espalhou-se ao comprido precisamente porque, pronto, era muito suscetível a esses elogios. Tá? E ele, a certa altura, portanto, concluiu que não era possível fugir do sítio onde nós estávamos. Mas foi ele que descobriu o carro. Foi ele que descobriu o carro na garagem. Né? E foi ele que nos propôs fugirmos de carro. Foi ele que propôs. Na altura o carro até nem trabalhava. Né? Portanto, tinha um segredo, a polícia tinha um segredo para ninguém utilizar o carro. Né? Portanto, ele teve muito tempo a descobrir
o segredo do carro. E conseguiu. Nem o diretor acreditava que ele pusesse, porque o diretor também não conhecia o segredo do carro. Aquilo era só a polícia que sabia. E ele andou muito tempo até descobrir o segredo do carro. Mas quando ele nos propôs fugir no carro, pá, foi uma bomba. Pá. Como é que se foge num carro? Pá? Para já, porque nós não podíamos ter com o carro. O carro é que tinha que ir ter connosco. Pá. Então, são meses e meses, pá, a responder a estas questões, né? Como é que o carro sai, pá? Como é que a cadeia tem portões, né? Portanto, estão abertos, né? Portanto, é preciso, o carro consegue arrebentar com os perdões, não consegue, né? Portanto, uma coisa de uma enorme complexidade. Felizmente, e depois havia um problema, né? O carro era ou não era blindado, que era a grande questão que se punha, né? É claro, pá, porque havia a informação que era, mas entre o haver a informação e ser, né? Porque havia uma coisa que desde o princípio estava completamente para nós assente, é que a polícia ia assistir à fuga. Né? Aliás, para ver o seguinte, quando o carro chegou, né, ele foi buscar o carro na hora do recreio, portanto, a própria escolha do dia, a hora, tudo uma enorme complexidade, né? Porque a gente nunca sabia quando ia para o recreio. E o recreio tinha que ser às 9 da manhã. Por acaso coincidiu tudo, as irregularidades transformam-se em regularidades. Quando o carro chegou, o carro veio de marcha atrás, portanto, era um túnel que só podia ser de marcha atrás, porque o carro não podia fazer manobra, e nem tinha tempo para isso, porque então aí a polícia disparava mesmo, matava os presos, né? E ele veio, portanto, para ver que o espaço que ficou era um recreio onde a GNR estava presente, com espingardas, com carabina, né? E quando o carro chegou, o espaço era tão curto que eu sentia a espingarda do GNR nas costas. E foi o GNR até que me empurrou para o carro, né? Estava em cima dele, né? Portanto era esse problema. Portanto, e pronto, e lá fomos, né? Fala-nos aqui também um bocadinho depois da experiência mesmo dentro da prisão, tanto na primeira como depois na segunda, quando esteve já em Peniche, as duas, a vivência nas duas, e depois na segunda, por causa da fuga, sentiu que havia ali mais controle, que havia ali mais punição também sobre si mesmo, alguma o próprio Estado Novo a vingar-se daquela vergonha. Isso é uma evidência. Sim, Portanto, sim. Da primeira prisão, era mais novo, tinha, como se costuma dizer, tinha sangue da guerra. aquelas, digamos, sangue da guerra, como se costuma dizer, aliás, até. Portanto, e até fiz coisas que um bocado, porque provocava a polícia, chamava-lhe nomes, vocês são os ladrões, pumba, né? E é uma coisa curiosa, por exemplo, a polícia nunca me bateu, por ele chamar assassinos. Nunca sei. Achava que tinha um certo orgulho e até dizia, só uma coisa nos arrependemos é não ter morto mais, assim. Né? Portanto, não se incomodavam com isso, mas se lhe chamasse ladrões, isso então é que era, que era o facto, que eles tinham roubado tudo, né? Portanto, e então, e até costumo contar uma história muito, podia-me ter metido malhada do careca, podia-me ter desfeito completamente. Mas é daquelas. A gente depois tem de ter alguns pequenos gozos, né? Eu estava nas celas do Aljube, eu quando ia aos interrogatórios, da primeira prisão, houve um raio de um polícia, meteu na cabeça que eu lhe devia dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Meteu na cabeça, aquilo era a coroa de glória, como nunca tinha ouvido uma palavra, portanto, não disse nome, para ele, o homem, digamos, o grande coroa de glória dele era ouvir-me dizer bom dia, boa tarde. Eles eram revezados 4 em 4 horas. Tanto fosse às 4 da manhã, o homem chegava, bom dia, e eu, muita carrasca. Ele xeringava-me a cabeça. Você é um mau criado, você é um comunista da merda, você cumprimentar as pessoas é uma coisa de elementar, de educação e tal. Eu já estava chateado, e um dia disse, você não insista, eu jamais lhe vou dizer bom dia, boa tarde, não insista. O homem
Quem é que o convencia disso? Pá? Aquilo já deitava. E no dia 12 de agosto de 1959, que são daquelas coisas que ficam gravadas, pá, eu estava nos curros do Oju, o guarda trouxe a refeição e tal, deixou a porta entreaberta e eu pendurei-me nas grades e vi para o postigo, ele estava a ler o século, de costas virada para a cela, né? E eu vi toda a largura do século, foguetão soviético a caminho da Lua. Era assim, 12 de agosto de 1959. O homem olhou, viu-me pendurado, o gajo viu a notícia, ficou danado, abriu a porta e disse, tudo mentira, propaganda comunista. Assim, propaganda comunista. Na minha, quando ele era um guarda, não era pedido, disse, Sr. Guarda, isso é verdade e tal, não vê. Não, tudo mentira, propaganda comunista. Dali ninguém lhe tirava que aquilo tinha que ser propaganda comunista no século. Né? Foi no século, Mas era uma notícia toda a parte. Qual foi o impacto que aquilo tem? Nessa noite, eles achavam-nos adormecer, depois é que nos vinham acordar para ir para os interrogatórios. 2 da manhã, 3 da manhã. Não. Quem é que me aparece? Esse pedido bom dia, boa tarde, boa noite. Né? E foi ele que me veio buscar. Eles encostavam a carrinha à porta, a gente ia às escadas, né? E entrava logo direto. E eu disse, agora é que vai ser. Agora é hoje. É hoje. E então fiz uma provocação, que daquelas que entrei. Repara que eu estava isolado, não tinha visita e não sabia de nada, então não tinha contato com ninguém, e disse assim, ouvi dizer que os americanos mandaram um foguetão para a Lua. O que eu fui dizer? O que eu fui dizer? Ele, dali até a Maria Cardoso, chamou-me todos os nomes possíveis e imaginários. O homem espumava. E eu, já ganhei, o primeiro round é meu. O primeiro round é meu, né? Então, o homem, isso agora eu chego lá, é a vez dele, claro. É a vez dele, Mas não faz ideia, o homem ia completamente possesso. Possesso, né? Então começámos a subir para o terceiro andar, e ele estava, nem na escada se calou, Na escada, um homem mesmo, Cheguei ao cimo da escada, estava o inspetor Farinha à minha espera, assim, era uma figura sinistra, quase sem dentes, era um indivíduo, era uma figura sinistra mesmo, ele era muito alto, tinha os dentes cariados, uma coisa, um pé enorme, ele não fumava, comia cigarros. Isso é uma coisa que impressionava, ele metia o cigarro à boca, chupava até ao fim, né? Assim, a hirto, mas ouviu aquela barulheira toda, né? E perguntou ao Pido o que era. E eu disse, Sr. Inspetor, este filho desta e daquela, então veja lá, provocou-me a dizer que os americanos mandaram um foguetão para a Lua. Né? E ficou à espera que o inspetor disse, dar aí umas cacetadas. Mesmo à espera, né? Da ordem para me desfazer. E o inspetor Farinha teve uma daquelas coisas da antologia. Olhou para mim, olhou para o Pido, olhou para mim, olhou para o Pido, não havia meio de se ceder, só fazia isto, olhar, e eu assim, o que é que vem daqui? Aí o inspetor Farinha disse, não foram os americanos nem os russos, foi a humanidade. O Pido regalou os olhos, deve ter pensado que o inspetor tinha pifado, e lá me safei. Depois, eu tive o azar eu estava em Caxias, deu-se a fuga de Peniche. Né? E, portanto, eu fiz parte de um grupo de 10 presos que fomos substituir os 10 que tinham fugido. Portanto, eles depois fizeram remodelações, alteraram as medidas de segurança. Naquela altura, aquilo era um regime de cortar a faca. Aqui tínhamos que pagar as favas porque tinham fugido. Que foi um período muito, muito duro, muito difícil. A primeira coisa, nós levávamos uma sacada de livros, tiraram-nos logo os livros. Né? E a gente, os livros são nossos, escrevemos os livros. O guarda disse, aqui não entram livros, aqui só entram gramáticas e dicionários. Ele nem dizia dicionários, era dicionários. Né? Pronto, vimos logo qual era o regime. Né? Depois vim para baixo para ser julgado e fugir. E quando fui preso da segunda vez,
É claro, pá, a polícia, mal cheguei à polícia, leram-me logo o responso. Portanto, tinham-se passado aqueles anos todos, né? E então o inspetor Tinoco disse: você agora sabe muito mais, se quiser falar, sabe muito mais. Foi logo a resposta. Né? Eu fui preso no dia 21 de abril de 1965. E o PID disse-me assim: você agora vai ficar aqui até o 1º de maio. Porque o partido estava a convocar para o 1º de maio, portanto, eram as grandes manifestações de luta contra o fascismo. E ele disse: se houver suru, você paga as favas. Ora, eu fiz logo as contas. Eu, da primeira vez que fui preso, o máximo que tive 15 dias na tortura de sono. Mas foram-se 3 dias, depois 6 dias, depois mais 3, mais 3. Fiz logo as contas, pá. Numa assentada eram quase 10 dias. Né? Mas eu, na minha ingenuidade, disse: vocês já me conhecem, não vos vou dizer nada, vocês estão a perder tempo. Né? Pois é. E a polícia está-se nas tintas para isso. Né? E ali foi ficando, lá ficando. Pá. E foi uma dose que ultrapassou as expectativas, que eu fiz, acabei por estar 16 dias na tortura do sono. Tá? E só sei que foram 16 dias porque perde-se a noção do tempo, né? Nem se está já em condições de controlar o tempo, porque a minha mulher fomos presos no mesmo dia, e ela foi para os interrogatórios no dia em que eu fui para Caxias. E como ela foi riscando com a unha no móvel os dias que lá esteve, é só por isso que eu sei, porque senão perdia-se a noção do tempo. E quando chegou ao fim disso tudo, eu tinha fugido. Né? E então o inspetor disse: você tem aqui uma conta para pagar. Né? Visto que a fuga lapidou o erário público. Levaram um carro, amascaram o carro e partiram o portão da cadeia. Deram-me 10 dias de segredo, né? Por causa de ter lapidado o erário público. Né? Ora, o segredo era uma cova, era um buraco. É um buraco, né? Portanto, eu já tenho dito, entra-se ali, é como se estivesse enterrado vivo, não há luz, é noite escura, para ir à casa de banho, era aquelas sanitas arrumando no chão, tem que se ir a apalpar o terreno. Né? Portanto, é uma experiência, os curros do Aljube são maus, mas apesar de tudo ainda entra alguma luminosidade, a gente ouve os guardas, ouve-se os elétricos passar, portanto, há um ruído. Né? Ora, ali é um silêncio, é escuro e é silêncio, absoluto. Né? Portanto, para quem não viveu, é como se estivesse enterrado vivo, naturalmente, com a diferença. Né? E depois foi para Peniche, né? Portanto, já me conheciam, né? E curiosamente nem sequer fui a terminar, recebi a sentença por correio. Né? Recebi uma carta, portanto, houve um julgamento. O gajo, aqui também não era preciso, porque o tribunal julgava em função de quem fazia a sentença era a polícia. Né? Portanto, a ida ao tribunal era um proforma. Não havia grande processo. A ida ao tribunal era um proforma, mas era um proforma. Mas neste caso, nem isso. Nem se preocuparam com isso. Nem se preocuparam com isso? Não. Recebi lá um dia uma carta, lá vinha a sentença, fiquei a saber, já sabia, porque a família foi assistir ao julgamento e, portanto, já sabia que tinha sido condenado. Bem, por isto. Lá estava tudo provado, era o que a polícia tinha dito. Né?